Fala galera, estamos começando mais um episódio aqui do SoteroCast, mais um episódio de verão, gravando diretamente, né, Ana, do espaço Dia Lindo. E você tá vendo que hoje não tem o Muriel, hoje não tem o Thiago, mas tem o Renê e tem a Ana, que é a nossa diretora, viu, para as câmeras. É um prazer ter você aqui novamente. E Ana, quem nós estamos recebendo hoje no nosso episódio? Nós estamos recebendo hoje a maravilhosa Neila, gente. Ela vai contar um pouquinho do trabalho dela para vocês, mas já sou fã, viu, gente? E o melhor, eu já sou fã, já era fã, e depois que ela trouxe essa água de coco maravilhosa aqui, ó, aí eu fiquei mais fã ainda. Água de coco incrível, doce, maravilhosa. Depois ela vai falar um pouquinho também sobre esse empreendimento. Então vamos lá? Muito obrigado, Neila. Seja bem-vinda aqui. É um prazer receber você no nosso podcast. A gente conversou semana passada antes da gravação, né? Você, não, tem um espacinho para mim. Ela falou, não, vamos colocar a Neila ali, vamos apertar o horário, mas ela tem que ir lá para conversar com a gente, contar um pouquinho da história dela, de como foi empreender. Então, qual a primeira pergunta, meu amor? A primeira pergunta é, conta um pouquinho de você, um pouquinho da sua infância, de onde você veio, como que você se tornou empreendedora. Conta um pouquinho pra gente. Quem é Neila na infância? Você é soteropolitana mesmo? Sim, sou daqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a vocês. Eu sou fã de vocês. Eu passei a noite toda sem dormir, emocionada, Que bom. sabe, de poder estar aqui com vocês, porque é um trabalho que realmente faz a diferença. E eu me sinto muito lisonjeada de estar aqui com vocês. Oh, que linda. Eu sou Neila, né, uma mulher que aprendeu a ser mulher, né? Eu venho de uma família muito tradicional. E essa família tinha como ideia de que a mulher tinha que ser mãe e esposa e dona de casa. Servir aos outros, né? Servir aos outros. Então, eu cresci dentro desse padrão. Embora teve exceções, né, com o decorrer do tempo. Mas essa era a ideia que eu tinha, criada com vó. Né? Quando a gente é criado com vó, né, a criação é mais rígida. Sim. E eu tinha essa ideia de que eu não poderia ir além disso. Né? E com o passar do tempo, como a gente sempre repete padrões, né, familiares, eu me casei aos 16 anos, fui mãe aos 19 anos. Super cedo. Super cedo. E repeti o padrão que a minha família me impôs, né? E fui dona de casa e vivi aquela relação na qual foi uma relação abusiva de ambas as partes. Né, precisa ser dito porque a gente só vê um lado. Em que sentido né? abusivo? Psicológico, Psicológico. Psicológico, muitos ciúmes, muita... Não sabiam lidar com a relação. Com a relação, né? Eu muito nova, muito inexperiente, né? E a gente aprendeu ali a viver, né, juntos e passamos por várias dificuldades. Mas, graças a Deus, eu me separei, né? Porque não foi uma relação boa para mim. E após essa separação, eu vi a necessidade de criar minha filha e de dar conta e virar uma mulher, né, empreendedora. E eu fui buscar a faculdade, que até então eu só tinha o 2º grau. E eu me empenhei e foi ali que eu comecei a descobrir na faculdade o meu propósito, a minha missão. E descobri que eu poderia ir além. Você fez o que na faculdade? Pedagogia. Pedagogia? Professora. Temos uma professora aqui. Também, né? Também professora. Também. Depois que eu fiz a pedagogia, eu aí me especializei em gestão e desenvolvimento de pessoas. Depois eu fui para a área do coach, que foi aí que tudo desencantou na minha vida. Né? Eu deixei de ser aquela menina e eu passei a ser uma mulher. Passei a aprender a lidar com as minhas emoções, né, com o que de fato realmente eu queria para a minha vida. Tudo começou a clarear. E aí eu não parei, né? Aí fui fazer psicanálise. Hoje eu sou psicanalista, graças a Deus, que é uma profissão que eu amo, que eu me descobri, que foi uma missão para mim, né, passada e dada, ajudar as pessoas, independente do financeiro. Claro que a gente precisa, né? Mas assim, quando a gente trabalha com amor, quando a gente trabalha com dedicação, com aquilo que a gente sabe fazer, o dinheiro é consequência. Exato. E você trabalha quantos anos como psicanalista? Como psicanalista, eu tenho um ano e meio. Uhum. Como coach, eu já tenho 5 anos. 5 anos. Né? E como pedagoga, já tenho 13 anos. 13 anos. Isso. Mas você ainda atua na área de pedagogia? Não atuo mais na área de pedagogia. Vim para a área do desenvolvimento humano. Gostava? Não muito.
A gente fala, gosto de criança, eu vou fazer por amor. A necessidade faz o monge, né? Lembra verdade, dessa isso aí. frase? Então, assim, Verdade. foi a necessidade na época, né? E era a faculdade que eu podia pagar. Tem, Dentro isso, das tem minhas- isso também, né? Dentro das minhas condições, né? Eu tinha uma filha para criar, eu estava sozinha na vida e eu, apesar de ter o apoio da minha família, mas assim, eu já estava gerindo toda a situação. Então, eu tinha que ser a mulher da casa, né? E tive que aprender tudo na marra, porque eu não sabia. Né? Eu fui educada para ser dona de casa e não para buscar nada lá fora. Mas estou aqui, né? Hoje trabalhando com isso. E me casei de novo, né? Tenho um marido hoje maravilhoso, vivo uma relação linda, né? Presente de Deus na minha vida. E nós vimos, ele já tinha, né, uma empresa, a Disque Coco, já tem 30 Esse anos. coco maravilhoso aqui, ó, Sim. Disque Coco. Qual que é a arroba? Tá aqui? Arroba Disque Coco Oficial. Disque com K. Né? Disque Perfeito. maravilhoso. E aí surgiu a oportunidade, né? Já estávamos casados mesmo, sociedade, né? Tá tudo em casa. É isso que eu falei, sociedade maior do que o casamento, difícil, né? E aí nós resolvemos abrir uma outra, né? Disque Coco, que nós tínhamos na Pituba há 30 anos. E aí eu sou sócia dele, também na Disque Coco da Barra. 30 anos já. E hoje eu empreendo das duas formas, né? Eu ajudo, né, as pessoas a se desenvolverem com a saúde mental e na Disque Coco com a saúde física. Ai, que Né? legal. Então, abrange tudo. E conta um pouquinho mais, a gente está nesse mês das mulheres, né? E a gente quer focar nisso. Quais foram os desafios sendo mulher de empreender? Ana, até hoje, apesar da gente ver que existem muitas mulheres já empreendendo, e hoje eu vejo uma galera muito jovem aí, né? Despontando e passando a vivenciar. E mesmo assim eu ainda vejo muita dificuldade, porque nós estamos falando de transformação dentro da sociedade, onde a mulher ela nunca pôde ser o que ela quisesse ser. Sim. Então sempre era imposto ou pela família, né, com algumas crenças, ou pela sociedade, ou pelo machismo. Então é um avanço para a gente, né? Então a mulher ela já vem com essas queixas, com essas crenças, com essas dificuldades. E quando ela se depara na sociedade, dentro do mercado de trabalho, o que é que acontece? Eu gostei da performance aí. Quem viu? Tá só em você. Ele tá bom aí. Então, quando a mulher ela se predispõe a empreender, ela vai ter que lidar com um monte de dificuldades. Né? Essas dificuldades que eu já falei, mas a maior de todas é o medo. O medo de não conseguir, o medo de não ser aceita, né? O medo de não pertencer. É por isso que eu digo, né, naquela palestra do Sebrae, eu falei, a gente não separa CPF de CNPJ. Porque nós somos uma pessoa desempenhando vários papéis. Então, a gente precisa se fortalecer para poder enfrentar as dificuldades da vida, né? As dificuldades que são apresentadas. Então, a mulher que quer empreender, ela precisa vencer o medo dela. Ela precisa se conhecer, ela precisa trabalhar o autoconhecimento. Ela precisa se descobrir como mulher. Não é simplesmente ir lá, eu vou empreender, né? E não se preocupar com todo o contexto, com todo o restante. Porque ela precisa ser o pilar principal, né? O pilar que vai saber gerir tudo aquilo. Porque a mulher ela não é só empreendedora lá fora. Ela também é empreendedora dentro de casa, ela cuida dos filhos, cuida do marido. Né? Ela cuida do negócio dela, ela tem que cuidar dela. E ela tem que cuidar de uma sociedade também, né? Que a sociedade também exige muito da gente. Né? Então, assim, a gente precisa estar preparado para isso. E a gente não pode parar, não pode ter medo das dificuldades. A gente tem que pegar as dificuldades e colocar elas como avanço. Né? Uma oportunidade, ver as possibilidades para a gente avançar. E eu acho importante você colocar, né? Você contou um pouquinho da história que você foi criada, né? Para poder ter um marido e família. E essa é a nossa sociedade. É muito recente a história de que as mulheres podem votar, por exemplo. Tem poucos anos que as mulheres têm o direito de votar sem autorização do marido, por exemplo.
que antigamente só com autorização do marido. Então a gente começa a entender que essa sociedade realmente não consegue, muitas vezes, lidar com essa mulher que é empoderada, com essa mulher que empreende, com essa mulher que corre atrás, que consegue dar conta da família, dos filhos, ou de ser quem ela quer ser mesmo. Não precisa ter filho, né? Família. E quando aparece essa mulher, fala, essa mulher é um furacão. Né? Quero perto de mim, não. Fica com medo. Os homens ficam com medo de mulheres assim. Isso mesmo. E não, eu tenho medo. Olha a Ana aqui, ó. A diretora. Mas essa sociedade que precisa aprender que lugar de mulher é onde ela quer estar. É onde todo espaço cabe uma mulher. E a gente precisa ser enxergada e valorizada nesse sentido. Porque até hoje tem vários cargos que as mulheres não recebem igual aos homens. Então, é importante a gente trazer esse ponto, né? Que a gente, até pouco tempo, era criada somente para ter uma família. Não que seja ruim, gente. Claro, toda mulher tem o direito. Mas se ela quiser, né? E acho que esse é o ponto que eu quero colocar. Toda mulher tem esse direito de ser dona de casa, mas também tem o direito de ser empreendedora, tem o direito de trabalhar num lugar que ela queira estar, e ela tem o direito de estudar, de estar numa universidade. Ela cabe em todos os espaços, e é por isso dessa nossa pauta tão importante, né, de trazer mulheres empreendedoras que são empoderadas, que vão inspirar vocês também, não só a serem mulheres assim também, mas os homens a respeitarem essas mulheres nesses espaços também, porque mulher também pode empreender e fazer muito bem isso. Perfeito, foi bom você tocar nesse assunto. As mulheres hoje elas não recebem, né, em alguns lugares igual aos homens, e nem ocupam lugares dos homens, em algumas empresas. Sim. Né? Cargos de liderança, Exatamente, né? Cargos de liderança. Então, assim, é preciso que a gente tenha um olhar, né, especial para isso. Porque hoje é muito falado, né, sobre o empoderamento feminino, é muito falado sobre empreendedorismo feminino, mas a gente tem que prestar atenção que a gente também tem que fazer por onde. Né? A gente não pode só pôr a culpa no outro. A gente não pode só pôr a culpa na sociedade, né, no machismo. E aí, o que é que eu faço para contribuir, para ir de encontro a isso? Né? Como é que eu me posiciono no mercado? Como é que eu enfrento? Como é que eu enfrento isso? Eu estou preparada? Eu sou capaz? Porque se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Né? Se você não se encher, você não vai transbordar. E se você não transborda, o outro não vai receber nada. É como dizer, não basta acreditar, tem que fazer, né? Tem que fazer o pensamento positivo sem a ação positiva. Não é nada. Você vai alguém ficar falou na palestra, você que falou? Eu falei na palestra. Eu tenho que pensar positivo se eu não ajo positivamente. Sim, não vai você mudar vai nada parado, na minha vida. Não vai mudar nada. Ou você pensa positivo e age, ou então não vai. E eu quero dizer uma coisa aqui que é muito importante para as mulheres. Acabar com essa história, porque hoje virou uma disputa. Se eu sou uma mulher empreendedora, eu sou empoderada. Se eu sou uma mulher dona de casa, eu sou esquecida. E não. A gente tem que honrar as mulheres também que são donas de casa. Porque é um trabalho que, pela misericórdia... Eu brinco até com a Ana. Eu sei bem. Eu falo, Leona, assim, quem sai de casa é que descansa. Quem sai para trabalhar, quem fica com os filhos cuidando da casa, não descansa nunca. Porque está sempre ali, né? Com os filhos, com a casa, aquilo não acaba. Todo dia aquela rotina. Quem saiu para trabalhar é que vai descansar. Perfeito, né? Perfeito. Então a gente tem que exaltar essas mulheres também, porque são guerreiras. Né? E o marido chega em casa, ainda tem que estar sorrindo, cuidando do marido, né? E ali impecável, perfeita, cheirosa, né? Para poder fazer a diferença. Então, assim, a gente tem que exaltar a mulher como um todo, como você disse. A mulher ela tem que ser o que ela quer. Por exemplo, uma coisa que eu sempre tive vontade desde pequenininha foi ser mãe. E hoje o meu maior papel e melhor papel é de mãe. Eu amo meus filhos são a minha vida. Eu tenho 3, mãe de 3. Então, assim, tudo para mim são meus filhos. É um presente que Deus me deu. Então, assim, a maternidade é algo que para mim é imprescindível. Eu aprendi, eu vivi, sabe? Emoções que eu jamais imaginei viver. Mas tem outras mulheres que não querem ser mães. E a gente precisa respeitar isso. A gente tem que respeitar. E está tudo bem, o seu jeito é o jeito certo. Né? Contanto que não vá ferir o outro, né? Nem vá magoar ninguém. Então, o seu jeito é o jeito certo.
E acho que importante do seu trabalho, Neila, é dar luz a essas mulheres, porque a gente está numa sociedade, e tenho algumas amigas que com 35 anos não tiveram filhos. Elas estão buscando pela carreira delas, querem ascender, e aí a sociedade cobra demais para que sejam mães, para que tenham uma família. Alguma coisa errada tem com você. Você não tem filho, ainda não tem família, não tem marido, como assim? Ou Você então é mal você, amada. Não ou conseguiu então você ninguém. chegou nesse cargo Enfim, como? é os Esse absurdos, preconceito, né, de que acha que foi por alguma outra forma e não pela competência. Então, esse seu trabalho é importante de descobrir esse potencial das mulheres, de despertar nelas o melhor que elas podem ser, aonde elas quiserem empreender na vida. Seja como mãe, seja como profissional, seja como mulher mesmo. Porque a gente tem tantas outras possibilidades, né, sendo mulher, vivendo a nossa... Eu falo muito do maternar, porque eu também sou mãe, né? Então, Você sabe o que é isso, né? traz essas tantas dificuldades a gente realmente se perder. A gente está tanto para o outro que a gente acaba se perdendo e não se encontra. E o ser mulher também passa por esse desafio de muitas vezes chegou nesse exato momento dos 35, não tem família, filhos, e aí, ou então tô vivendo uma vida profissional de uma maneira e quero mudar na minha carreira. Então, mulher passando por vários desafios que muitas vezes os homens não conseguem nem compreender porque não vivem essa dualidade, né? De repente, eu preciso trabalhar, mas eu também queria ter tempo de estar com meu filho. Então, acho que seu trabalho é muito importante, né? Fazer esse processo das mulheres se reencontrarem, de compreender, né, esse lugar que ela está, onde ela quer chegar. Eu acho que é muito bonito e importante para a gente, quanto mulher, ter esse espaço, né? Sim. E o seu trabalho, você trabalha especificamente com mulheres ou você, Trabalho no geral. no geral? Porque o ser humano precisa de transformação Sim. em si, né? Então, assim, eu trabalho com o público tanto feminino, masculino e com a terapia de casal. Que legal. Então, o meu trabalho é justamente voltado para isso, né? Eu fiz uma especialização em gestão das emoções, né, com Augusto Cury, que é maravilhoso. E como eu fiz o desenvolvimento, né, pessoal, então a gente engloba tudo ali e a gente faz um trabalho voltado para a transformação da pessoa, né, como um todo, para que a pessoa perceba a sua essência, né, e o que ela quer ser dentro daquele contexto. Porque se eu não sei quem eu sou qualquer um, e se eu não sei para onde eu vou para qualquer lugar. E não saber o que eu sou, você diz o que? A pessoa não se conhece, assim, os seus defeitos, o que ela é isso? Não conhece, né, as suas emoções, não conhece os seus limites, não conhece a sua capacidade de avançar, não conhece os mínimos detalhes. Porque eu sei quem eu sou pelo meu nome, de onde eu vim, o que eu gosto de comer, o que eu gosto de beber. Mas e aí o que está dentro de mim, lá dentro da minha essência? Quem sou eu de verdade quando ninguém está por perto? Exato. O que me impulsiona, o que me motiva, o que me faz estourar, né? Sim, tem que saber Qual é o meu disso. potencial, né? qual o meu potencial? Porque às vezes a gente cria uma performance para que o outro veja e diga assim, poxa, essa mulher é a mulher. Mas e aí, quando tudo se fecha, a gente está dentro de um quarto, só a gente com a solidão, e aí entra aquele vazio. Poxa, eu não estou feliz, eu não estou bem. E por que você não está bem e não está feliz? Porque você não conhece a sua essência. Você não se conhece, entende? Você não se permite a viver o que você precisa viver. Não estou falando aqui de casos patológicos, como depressão, síndrome do pânico, não é isso. Eu estou falando no caso geral, entende? Então, assim, é preciso que a gente tenha um autoconhecimento, né? É preciso que eu me conheça, porque eu vou ser aquela pessoa, como eu falei antes aqui, que vou desempenhar vários papéis na minha vida, que é o profissional, que é o amoroso, né? Que é o de mãe, que é o de amigo. E às vezes essa mulher, essa pessoa, esse homem, né, só consegue se relacionar entrar num relacionamento duradouro quando se conhece, né? Então, às vezes a pessoa não consegue evoluir na sua relação amorosa com outra pessoa porque ela não se conhece. Então, passa a botar a culpa no outro. Sim. Não deu certo porque a pessoa era assim. Não Sim. deu certo porque fulano fez tal Sim. coisa, mas nunca percebe que às vezes a gente é o problema da relação. Exatamente. Você lembra quando eu iniciei aqui, que eu disse, eu vivi um Sim. casamento de 13 anos, no qual era abusivo. 13 anos? 13 anos. Eu fiquei Nossa, eu casada não achava que 13 era tudo isso. Era. E, assim, abusivo de ambas as partes. Porque, assim, a gente tem muita mania de dizer assim, o homem é abusivo. Mas a gente não sabe também o que está por trás, né, daquilo. Então, assim, é uma relação onde é dividido entre os dois, né?
Então, tudo que é vivido dentro daquela relação, a gente precisa saber também onde é que a gente contribui, né, para que as coisas virem. E eu conheço também relacionamento em terapia de casais que a mulher que é totalmente abusiva, entende? Então, assim, quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente não fala o homem e a mulher, porque a gente precisa conhecer, né, a essência do casamento para poder dizer. Então, quando eu trouxe aqui para você, foi justamente por isso. Por que eu era abusiva? Por que ele era abusivo? Tá? No sentido não de agressões físicas, nada disso. Você contou até toda a sua trajetória, por que a relação era daquela forma, né? Por quê? Porque eu não me conhecia, ele também não se conhecia, era tudo muito novo, né? Estávamos descobrindo as coisas. Dois jovens, não, ele era mais velho do que eu. Então era um cara que não queria saber mesmo, não queria aprender mesmo. Não queria aprender nada. Então, assim, o que é, né, que eu quero viver dentro de uma relação? Eu preciso ser madura para viver uma relação, né? Relação não é só você conhecer uma pessoa aqui hoje e vivendo, empurrando de qualquer jeito, de qualquer forma, né? A relação ela é baseada em acordos, em acertos, né? O que é que eu quero, o que é que você quer, quais são os seus defeitos, qual é o meu. Redefinir trajetórias. Trajetória. Quando eu te conheço, eu não conheço só você vem com bagagem. Tá? Você vem com família, você vem com história de vida. Vem com família. Isso. A família dos dois é sempre muito importante. É uma parte importante da equação, né? A família. Então, assim, é importante que a gente se conheça, né? Para a gente viver qualquer coisa na nossa vida com intensidade, né? Com verdade. Porque as pessoas têm uma noção aí fora, no senso comum, cuidado, gente, com esse senso comum, com tudo que se dizem, de que intensidade é loucura. Não. Intensidade é você, com os pés no chão, saber o que está fazendo e se entregar àquilo. Entendeu? De verdade, de essência. É o que eu quero, eu vou abraçar aquilo. E não se jogar de um precipício, né? E dizer assim, eu vou lá de forma insana sem saber o que é que vai dar. Não. Eu acho que eu sou isso da relação, né, amor? A Ana é o pé no chão, né? Olha, desculpa, estou fazendo terapia de casal. Gente. Eu pensei nisso também, tá rolando terapia de casal. Já estou aqui. fazendo a terapia de casal aqui. Não, mas eu acho que a Ana vai falar até melhor do que eu, né? Mas a gente evoluiu muito, né? Nesses 12, 13 anos juntos, né? A gente passou por vários momentos, né? Da nossa relação. E a gente hoje está muito mais maduros, ainda bem do que há 3 anos atrás. Né? Além do que foi assim, né? De sopetão, já teve filho, já emendou casamento, já foi tudo assim. Que lindo. Sem se conhecer, e hoje a gente construiu essa relação, né? Com o tempo. E eu com muita escuta, muita conversa e muita escuta. E pois não é fácil. Às vezes, não é fácil, mas gente. Dele, eu falo demais. Mas enfim, vamos voltar pra pauta, né, gente? Eu acho que você pode até falar melhor do que a gente. Tá com medo, hein, Ana? Tá com medo da terapeuta, hein? Até melhor do que a gente. Da questão da terapia, as pessoas vão, e às vezes as pessoas não sabem o momento certo de falar, né? Sim. Porque numa relação, ou fora de uma relação mesmo, numa vida profissional, você tem o momento certo para falar as coisas. Por mais que você tenha razão, mas às vezes você não pode falar naquele momento aquilo. Tem que esperar o momento certo. É o momento de se posicionar. Isso. Né? Porque as pessoas hoje, elas escutam para falar. Né? Elas não escutam para pensar e depois falar. Então, assim, o que é que acontece? Se vem para cá, eu não estou bem emocionalmente, e eu já estou preparada e armada, vai dar guerra. Você nem escuta, só espera a pessoa fechar a boca, você sai e solta, né? Vai dar guerra. Então, assim, o outro está sufocado, espera o outro falar. Espera o outro desabafar. Ali não é o seu momento. Terminou aquilo ali, você aguarda um pouco, vai lá depois, com o tempo, chama a pessoa, conversa e fala, né, da sua forma, com amor. Na terapia de casal nós aprendemos isso também, né? Tá vendo? Com amor, né? Porque a gente não pode ser arrogante, com acolhimento, porque o outro, a gente precisa entender o outro, né? A gente precisa entender a forma do outro ver as coisas. Porque, gente, eu digo direto, nenhuma verdade é absoluta. Nenhuma Cada sempre traz a sua verdade, né? Exatamente. Então a gente precisa ouvir o outro, né? E chegar a um consenso ali. E meu trabalho é isso. Né? Maravilhoso, inclusive. Meu trabalho é isso. Está contratada, viu? Se você quiser contratar também, segue a roupa dela que está aqui embaixo, ó. Não perde tempo não, viu? Neila Incrível. Duarte, underline, né? Psi. Então, Perfeito. assim, esse é o trabalho, né? Desenvolver pessoas, ver pessoas bem, ver pessoas felizes, né?
assim como eu aprendi também a ser feliz, né? Nada perfeito, gente, mas tudo ajustável. Nada perfeito, porque no dia que a vida for linear, nós não vamos estar mais aqui, né? Tem alguma Então, coisa errada, tem né? alguma coisa errada. Ó, a vida é sobe e desce. Sobe e desce, Sobe e desce. perfeito. E é você ajustando. É isso que vai fazer o diferencial na sua vida, porque com isso você aprende. Sim. É só assim que aprende, né? Os Exato. baixos que você aprende para depois ir lá no alto, né? Exatamente, desse jeito, desse jeito. E não é fácil também você empreender, você sabe disso, você trabalha com seu marido, né? Empreender ao lado do marido, né? É. Porque hoje nós temos essa sociedade, né? Diz que Desafio, coco é um viu, gente? desafio. E a gente tem que saber separar as coisas. E saber também ouvir o Não outro. levar para cama, né? o De trabalho. jeito nenhum. Aliás, nada se leva para cama, só o amor. Só o amor, exato. Só o amor. A briga, Não dormir brigado. a briga, nada se leva para cama. Nada. Nada. Porque só quem perde é a gente, né? Perfeito. Aí vai se distanciando, vai perdendo o casamento, vai Ô, perdendo, gente, né? e nisso. o momento é único, né? Eu tenho a oportunidade ali, pessoa que eu amo ali, só porque eu estou chateada. Vai lá, passa o pé no outro, É isso aí. passa a mãozinha, É o tipo de coisa que encosta. daqui um mês não vai mais nem sentido, né? Você fica No chateado. outro dia, Não faz mais sentido. outro dia você nem lembra mais, entende? Muito Então assim. não vamos perder tempo, não. Bom, Né? Vamos então, lá. estamos indo para a parte final aqui do nosso bate-papo. Vamos reiterar aqui da água de coco. Essa água de coco aqui não é patrocínio não, viu, gente? Não é Ela não. trouxe para a gente provar aqui. Disque Coco Oficial. Tem uma loja na Barra Na Barra e na Pituba. e na Pituba. Isso, 30 anos no mercado, água de coco 100% natural. Já tô Não, vendo é a Maria maravilhosa propaganda. aqui a água de coco. Eu tô aqui Gente, segurando para não encher o 100% copo. natural, docinha. Lá também tem caldo de cana, suco de laranja, coco ralado. Outro já Olha, tem- olha, Hum, nos Agora ali bastidores atrás ali. da câmera, gente. coco ralado. Então, assim, de melhor qualidade. Não é porque a gente está gerindo o negócio, não, mas a gente se preocupa muito, entendeu? Em ter excelência, né, e profissionalismo, porque a gente está lidando com a vida Do outro. Do Porque outro, assim, né? água de coco, se eu provo uma vez e não é boa, eu não tomo mais não. toma mais nunca. Eu vou tomar em outro Vai lugar. tomar em outro lugar. Então, assim, o lugar é esse aí, não tem Vale a outro, não. pena. Arroba Disque Água de... Não, Disque Coco. Coco oficial. Disque Coco Oficial. Isso. Bom, segue lá. Muito bom. Vamos pro É final? isso, vamos encerrando. Gente, então a gente agradece demais, Neila Duarte, maravilhosa. Obrigada pela sua participação, obrigada por trazer essa experiência de vida também, né? Não é só falar sobre mulher, não é só empreendimento, é trazer a sua vida, toda a sua competência, todo o seu trabalho para apresentar aqui para o nosso público. Obrigada a vocês por nos acompanharem aqui nesse momento. Nila, se você quiser deixar uma mensagem final pro público aí, fica à vontade. O espaço é quero todo sim. seu. Primeiro eu quero agradecer a vocês, né, que é uma honra para mim, né? Já disse no início, porque eu sou fãzona de vocês. Então, foi muito bom participar. Esse lugar lindo, vocês estão de parabéns. E dizer, né, a você que você precisa viver a sua essência para poder ter em plenitude. Essa é a chave de virada da vida de qualquer pessoa. Se eu sei ser a minha essência, eu sei buscar a minha plenitude. Então, é nessa pegada que a gente tem que ir, né? Sempre na paz, sempre buscando o melhor, sempre buscando aprender mais, né, e ser melhor a cada dia. Maravilha. Estamos Então, juntos. mais uma vez o arroba. Arroba Neila Duarte, _PC. Maravilhoso. Gente, muito obrigado. Você que está aqui mais uma vez. Curte, comenta, compartilha. Tá ali a produção falando ali, fazendo gesto. Curta, comenta, compartilha. Manda para o amigo os cortes depois. Segue a gente no Instagram, @sotero.cast. Segue a gente nas redes sociais também. Segue a Ana_Cláudia. Underline Cláudia Souza. Souza, @Rene do Vale, @Thiago_Samurai. Vixe, Maria, Thiago Samurai .oficial. Já tá te devendo uma, viu? Já não Tá lembrou. vendo? do Errou seu a nome. roupa já. Vai ter conversa hoje. E é isso, gente. Nos vemos no próximo episódio. Então, Esperamos abraço. você, viu? Abraço, até o próximo.
Oi, gente, eu sou Neira Duarte, psicanalista, e vim aqui convidar vocês para na próxima quarta-feira participar com a gente de um podcast no Soterocast. Aê!